Irmãos, bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós. Vamos meditar e estudar na Confissão de Fé de Westminster. Esse tem sido o material que temos utilizado para as nossas aulas. Nós vimos no nosso último estudo o capítulo 6 da Confissão de Fé, que ele fala sobre da queda e do pecado no homem, né? E nós vimos que o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão, e com isso trouxe a corrupção e a condenação para toda a humanidade. E vimos que também o pecado trouxe consigo a necessidade de uma redenção, né? Que traz consigo uma reconciliação, traz consigo a salvação. E vimos que isso só é possível na pessoa de Jesus Cristo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Então, aquele que é o justo, o Filho de Deus, que se fez carne, habitou entre nós, ele tomou o lugar dos injustos, tomando sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Como o profeta Isaías vai falar, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então, nós finalizamos o capítulo 6, tendo essa compreensão da necessidade de um Redentor, e esse Redentor não é nenhum de nós. Era necessário nós sermos redimidos por alguém, não entre nós, mas que esteve entre nós, que se fez carne e habitou no meio do seu povo. Deus que tomou a forma de homem, assumindo a condição de servo, se humilhando, ele tomou o nosso lugar, e portanto ele se fez esse Redentor em Cristo Jesus, para a nossa redenção e para a nossa reconciliação. Nós vamos hoje estudar o capítulo 7 da Confissão, que fala do pacto de Deus com o homem, e com base nesse capítulo nós veremos como Deus promove essa redenção, que o capítulo 6 terminou dizendo que ela é necessária. Então, o capítulo 7, ele fala desse pacto que Deus fez com o homem, e a nossa proposta nessa manhã é compreender esse pacto que Deus faz. Deus promovendo a reconciliação e a salvação do seu povo por meio desse pacto, que ficou conhecido como o pacto da graça, ou como alguns teólogos vão também denominar como pacto da redenção, tá? Porque ele envolve esse plano redentor de Deus por meio de seu Filho, Cristo Jesus, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então, nós vamos ver essa verdade nesse capítulo 7, Deus promovendo a reconciliação e a salvação do seu povo por meio do pacto da graça, soberanamente administrado por Jesus Cristo, tá? Até aqui, até nesse capítulo, nós temos essa percepção de que em Cristo esse pacto ele é plenamente administrado, satisfeito e cumprido, tá? Nós temos várias passagens, vários textos que vão descrever as administrações, ou como outros vão chamar, as dispensações desse pacto, mas nós vamos ler aquele que veio ser a consumação. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. O verso 28. Mateus 26, 28, vamos ler juntos essa passagem. Esse texto ele vai, por meio de Jesus Cristo, cumprir
ou fazer a declaração cumpridora do pacto da graça. Vamos ver juntos? O verso 28 de Mateus, capítulo 26. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Então, esse texto ele é já a ponta final do pacto da graça que iniciou ainda no Éden. Nós vamos ver isso aqui, tá? E se manifesta de maneira final e completa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E duas palavras são utilizadas por Jesus Cristo que nos faz olhar para trás e ver todas as outras administrações do pacto sendo interligadas e uma complementando a outra, tá? Cada administração do pacto ou aliança, é outro nome utilizado, que o Senhor desenvolveu para a redenção do seu povo, ela foi sendo apresentada, mas não completa, apresentando apenas uma parte ou uma administração para aquele momento, mas já dando lugar ou abrindo a porta para a necessidade de algo a mais. A próxima manifestação, a administração desse pacto, complementa o que faltava na anterior e mais uma vez abre a porta ou dá lugar para a necessidade de mais alguma coisa. Então, nós temos essas dispensações ou essas administrações da graça sendo manifestas, mas aqui em Mateus 26, o texto ele vai usar duas palavras que complementa de maneira final todas as outras manifestações e dando a ideia de unidade desse pacto, e não abre mais nenhuma outra porta, dando a ideia de que precisa de mais algo, de alguma outra coisa. As duas palavras que ele vai utilizar aqui é o sangue, como um aspecto principal desse pacto. O sangue sempre está envolvido, derramamento de sangue, isso significa morte. E também a palavra remissão, o porquê desse derramamento de sangue. Essas duas palavras são utilizadas, elas são lembradas nas outras administrações do pacto da graça, porém ela cumpre o seu papel ou chega ao ápice do seu complemento na pessoa de Jesus Cristo. Ele derrama o seu sangue e não pede mais que ninguém derrame sangue. Ele faz o preço, ou paga o preço para que os pecadores sejam redimidos, e não pede mais que nada seja feito para isso, não, em termos de sacrifícios e derramamento de sangue. Então nós entendemos que de fato essa nova aliança, que inclusive está destacada a palavra nova aí, e a gente vai ver o porquê. Essa nova aliança, ela é melhor, ela é final, ela é completa e ela é necessária para as nossas vidas. Tá? Então nós vamos ver Deus promovendo a reconciliação e a salvação do seu povo por meio desse pacto chamado pacto da graça, o pacto da redenção, soberanamente administrado por Jesus Cristo. O Palmer Robson, ele escreve um livro, o Pacto da Graça, e ele vai dizer que o pacto ele é um acordo soberanamente administrado, é uma aliança que é feita, mas que apenas uma parte se compromete em cumprir, em realizar. E nós vamos ver essa ideia ser desenvolvida no texto em 3 partes, nesses 6 artigos da confissão de fé. Tá? O primeiro artigo vai falar do motivo do pacto, porque ou qual a necessidade de Deus fazer um pacto com a sua criação. Os artigos 2 e 3 vai falar do pacto de obras e do pacto da graça. E aparentemente a ideia de 2 pactos, mas a gente vai chegar na conclusão de que há um só, e sempre foi o pacto da graça. E por fim, nos artigos 4, 5 e 6, nós vamos ver a administração do pacto
no Antigo e no Novo Testamento, como que ele vai ser desenvolvido, tá? Esse pacto da graça, nesses três artigos finais. O primeiro artigo, então, ele vai falar da necessidade do pacto, ou o motivo de Deus fazer o pacto com o seu povo. Se você tem um exemplar da Confissão de Fé, você vai poder acompanhar, e é importante que você, ao vir para a escola bíblica, você tenha em mãos, tá? Seja no celular ou o livro. Quem fez o catecúmeno recebeu o livrinho que tem os símbolos de fé lá. Veja o que diz o artigo 1º. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido expressar por meio de um pacto. Então, veja que pelo menos 3 coisas são ditas aqui. A primeira verdade é essa distância entre o Criador e a criatura. Os teólogos otimistas começam descrevendo isso. A primeira necessidade de um pacto que aproxima Deus da sua criação é justamente por conta dessa distância, né? Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma ação voluntária, amorosa, que ele vai descrever aqui como condescendência da parte de Deus. Então, nós vimos a condição do homem, mesmo sendo essa criatura perfeita criada ali no paraíso, mesmo sendo puro, foi criado, feito à imagem e semelhança de Deus, essa relação criatura e criador, ela era feita de maneira íntima, relacional, mas ainda assim havia uma distância entre um e o outro. O homem, mesmo criado perfeito, nesse relacionamento, ou nessa vida próxima e relacional com o seu Deus, não lhe garantia, ou não lhe dava condições, ou não lhe dava direito de se achar como igual a Deus. Deus era sempre alguém maior, superior, tá? Jamais ele poderia, mesmo na condição perfeita, mesmo ainda no seu estado original, como fora criado, jamais poderia exigir de Deus qualquer bem-aventurança, qualquer recompensa, qualquer dádiva de Deus. Deus, em condescendência amorosa, voluntariamente, pela sua soberana vontade, ele se relaciona com o homem mediante, então, pactos. E isso mostra a iniciativa da graça divina desde o princípio. Então, quando a gente lê sobre o pacto das obras, a gente vai descrever no próximo capítulo, no próximo artigo, a ideia que tem é que o homem sempre mereceu que Deus lhe assistisse de alguma forma, que Deus fizesse alguma coisa para ele, por ele, que Deus o cercasse do melhor dessa terra, porque ele, pelos seus atos, pela sua prontidão, pela sua vontade livre, ele tenha conquistado isso, ele tenha feito alguma coisa que Deus, na sua presença e participação nesse relacionamento, ficasse em dívida com o homem. Esse é um engano, e esse é um entendimento errado do pacto das obras, que inclusive existe ainda em muitas igrejas, onde diz que o homem tem que fazer alguma coisa. Deus salva, mas o homem ele tem o seu papel, ele tem que fazer por onde, ele tem que se manter assim, senão ele perde, e aí se ele perder, ele tem que de novo procurar, ele tem que, sabe? Tem igrejas que chega a entender isso ao extremo, que coloca regras, né? Dependendo da roupa que você está usando, você está salvo ou perdeu a salvação. Dependendo do tamanho do cabelo, ou se está usando ou não barba, né?
vai afetar. Mas nós vemos aqui que Deus, na sua soberana vontade, desde sempre, teve uma relação com o homem mediante a sua graça, não como uma obrigação ou como uma resposta sendo provocada pelo homem. Deus tem que vir aqui, Deus tem que me abençoar, Deus tem que estar do melhor, Deus tem que me proteger. Porque, irmãos, o pacto ainda ali no Éden serviu para mostrar a graça de Deus à sua criatura. Deus fez o homem e entregou o jardim que é de Deus aos seus cuidados, não fez dele, o homem, dono do jardim. Deus deu a capacidade intelectual, emocional, racional para o homem, para ele fazer uso no seu serviço a Deus. Deus fez isso ao deixar o homem, ao mesmo tempo, mediante a graça dele, livre para obedecer ou não, ser fiel ao seu Criador ou não, manter-se no estado de santidade em qual ele foi criado ou não. Isso é graça de Deus. Isso é o favor que Deus dá ao homem mediante a sua aquilo que os teólogos vão chamar aqui da condescendência de Deus. Então nós devemos reconhecer aqui já, no motivo de Deus fazer um pacto, essa bênção espiritual que vem da livre iniciativa de Deus, não de nossos méritos, não de algo que Ele tenha visto em nós, a não ser a sua própria imagem e semelhança no aspecto de caráter, de vontades, de serviço. Estas coisas viu Deus, como Gênesis capítulo 1, verso 31, que tudo era muito bom, porque cumpriu a vontade do Senhor. Como acontece essa condescendência que o teólogo vai dizer aqui, a condescendência de Deus? Nós dificilmente poderíamos ter um relacionamento, ainda que profissional. O homem está ali na sua habilidade, cumprindo cabalmente o seu dever, né? E é curioso que Jesus, quando vai falar de uma parábola com os seus discípulos sobre esse homem que foi lá e fez exatamente o que mandou fazer, no final ele foi servo inútil, que só fez o que foi mandado. Então, mesmo que o homem tenha esse papel e cumpra exatamente a vontade de Deus, dificilmente poderíamos ter um relacionamento com este Deus, se ele, o homem, voluntariamente, ou Deus voluntariamente não condescendesse em vir onde estamos. A iniciativa do relacionamento, da aproximação, vem de Deus. Deus é quem procura o homem, Deus é quem vai até ele, é a voz de Deus que chama o homem para perto, a voz de comando de Deus é quem faz o homem entender o seu papel. É a ordenança de Deus que faz com que o homem tenha uma direção e saiba o que fazer neste caminho. A condescendência de Deus aqui, nesse primeiro momento, mostra essa graça do Senhor, que não deixou o homem perdido, que não deixou ele como esquecido, mesmo no paraíso, mas esteve lá. É por isso que a restauração de todas as coisas, ela envolve um paraíso restaurado, mas a beleza desse paraíso continua sendo Deus, continua sendo a presença do Criador lá. Então, mais do que o lugar, mais do que encontraremos lá, é o que veremos lá, que é o nosso Criador, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Então, o próprio Deus é a mais bem-aventurança, ou a recompensa privilegiada que o homem recebe, ou que ele possa ter ainda na criação, fruto da graça do Senhor. Então, todo o contato humano com Deus seria infrutífero se Deus não tivesse livremente decidido vir até ele e estabelecer os termos por meio dos quais ele poderia ter comunhão com o Senhor.
É interessante isso aqui, porque nós vamos ver que mesmo após a queda, a aproximação de Deus com o homem também é nos termos de Deus, não é nos termos do homem. O homem decide o que fazer. Nós temos um exemplo muito claro logo em Gênesis capítulo 4, quando Caim vai oferecer ali também uma oferta ao Senhor, na tentativa de prestar um culto a Deus. Ele faz segundo os seus termos, ele faz segundo aquilo que ele entendeu, o que ele achava que era o correto. E aí nós temos Deus então aparecendo e respondendo positivamente àquilo que Abel vai apresentar, aquilo que Abel vai oferecer. E já na queda, a maioria dos teólogos concordam de que a diferença um do outro, no culto de um para o culto do outro, é que Abel entendeu que a adoração a Deus, ou o sacrifício a Deus, tem que ter derramamento de sangue. A remissão de pecados tem que haver sacrifício, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Caim não fez, não derramou sangue, mesmo que tenha escolhido do melhor da sua lavoura, da sua colheita. É nos termos de Deus, não nos termos dos homens. Daí a razão de Deus entrar em aliança com o seu povo, em pacto. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, eu vou me comprometer com a minha criação, principalmente com a coroa da criação, que são os homens, feita à imagem e semelhança. Eu vou me comprometer com vocês, mas nos meus termos. Vocês vão desfrutar do melhor dessa terra, vocês vão ter livre acesso ao Pai, vocês vão ter da parte de Deus todas as bênçãos, mas nos termos que Ele vai estabelecer. Aí vejamos, os artigos 2 e 3 desse capítulo 7, eles vão descrever o pacto de obras e da graça. A princípio, numa leitura rápida, a ideia é que parece que 2 pactos, mas nós vamos ver aqui que na verdade é um só, com administrações diferentes ou com respostas diferentes. Nós vamos ver aqui esses 2 pactos revelados na Escritura e novamente, ambos são pactos da graça, no sentido de que ambos expressam a misericórdia de Deus sobre aqueles que não têm nenhum direito intrínseco de exigir algo de Deus. A graça do Senhor. O que diz o artigo 2º? Do capítulo 7. Veja aí. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão, e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência. Tá? Qual é a passagem que a gente pode ver essa verdade? Gênesis, claro, está ali o pacto de obras, ele tem a ver ainda com a vivência do homem no Éden, antes da queda. Então, Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, tá? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O pacto de Deus agora, nós vemos a necessidade. Agora os teólogos vão apontar esse primeiro pacto, essa primeira aliança, um compromisso entre as partes, Deus e o homem. Ele é manifesto no Éden, antes da queda, antes do homem desobedecer e colocar em xeque a sua credulidade a Deus. O pacto feito ali, ele é conhecido como pacto de obras, porque se esperava uma resposta desse homem
criado por Deus para que esse pacto fosse plenamente satisfeito. O pacto de Deus envolvia uma promessa para que Adão e a sua posteridade viessem desfrutar. Adão, cabeça federal, então todos aqueles que viriam por meio dele. Essa, inclusive, para aqueles que ainda têm dúvida, porque a igreja presbiteriana batiza os filhos, o batismo, a água é um sinal da aliança feita com os pais, os filhos recebem, porque desde o Éden, a promessa de Deus envolvendo esse compromisso, essa aliança, envolve a posteridade, mesmo que não tenham sido nascido ainda. Embora a exigência deste apontasse para uma submissão voluntária, uma obediência que deveria ser fruto da iniciativa de Adão, da sua compreensão de quem é Deus e da importância e da sua dependência de Deus, embora esse pacto ele venha apontar para essa submissão voluntária, a bênção desse pacto está condicionada ao cumprimento dele. Ele obedecendo, ele se submetendo, ele cumprindo, a bênção viria sobre ele. E qual é a bênção aqui? A vida. Não é isso que fala aí no verso 17? Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não é dito aqui, não é registrado para nós essa cláusula de que se não comer vai viver, mas ela está implícita. Se não comer do fruto, você vai continuar vivendo. E um comentarista puritano, escrevendo sobre essa verdade, Williamson, ele vai dizer o seguinte: o pacto das obras também era essencialmente uma questão de graça. Se Adão tivesse obedecido, Deus certamente lhe teria dado uma grande recompensa, mas não porque Adão exigiu. Ele a teria dado apenas porque é do seu agrado conferir à criatura dádivas que ninguém pode auferir, nem mesmo por uma obediência sem pecado. Então, mesmo que Adão fosse fiel, obediente ao extremo, na sua espera que fizesse isso, ainda assim, a bênção de vida que ele desfrutaria é fruto da graça de Deus, como o Senhor ter apontado uma árvore, proibindo ele de comer do fruto daquela árvore, também é fruto da graça de Deus. Como se ele dissesse: Adão, existe uma razão para você estar vivo e para você estar desfrutando desse paraíso, e a razão, ela está única e exclusivamente alicerçada na minha vontade. Mas eu quero compartilhar contigo, porque no meu atributo de amor, de condescendência, de bondade, de longanimidade, de benignidade, de mansidão, nesse atributo eu quero fazer com que você conheça essa verdade que você desfruta. Eu não quero que você esteja cegamente obedecendo sem conhecer o quão maravilhoso é esse estado, ou esse caminho que está disponível a você. E aí ele compartilha: olha, não faça isso, porque se fizer, você vai perceber o quão destruidor isso vai ser para a sua vida. Caso contrário, o texto não vai dizer, mas é o que a gente infere do texto: permaneça como está, mas com uma diferença, que aí entra a razão do pacto das obras. Permanecer como está não deve ser feito de maneira cega, deve ser feito por uma
voluntária decisão de que eu prefiro não quebrar essa aliança. Eu prefiro continuar desfrutando dessa bênção da graça de Deus. Então, a bênção do pacto foi a vida prometida a Adão e a sua posteridade. A condição do pacto foi essa perfeita obediência pessoal. O artigo 2º, nós vamos então, já como o homem no seu estado de queda, nós vamos ver o pacto da redenção sendo desenvolvido. O que diz o artigo 3º? Tendo-se o homem tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio deste pacto, o Senhor designou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado pacto da graça. Neste pacto da graça, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo deles a fé para que sejam salvos e prometendo o seu Santo Espírito a todos os que estão ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habitá-los a crer. É o texto que a gente leu de Mateus 26, 28. Efésios capítulo 2, verso 8 vai falar que é pela graça que nós somos salvos, mas isso só é possível porque o homem, ele mostrou na sua incredulidade, na sua desobediência, ele mostrou a insatisfação com esse pacto. Ele queria permanecer no estado em que foi criado, ele queria subir de posição, ser conhecedor como Deus é do bem e do mal. Era o desejo dele, que seduzido por Satanás, tanto sua esposa quanto ele, e o homem é responsabilizado porque cabia a ele essa proteção do seu lar, ele então, junto com a sua casa, caíram do estado que estavam. É isso que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 3, o verso 20 e o verso 21. Verso 19 ao 21 diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. É importante essa introdução da lei e dos profetas nesse contexto do pacto da graça, ainda aqui na queda, porque é por meio desses mecanismos que o Senhor vai utilizar para convencer o homem, ou para mostrar ao homem o seu mau caminho, a sua perdição, a sua queda e a necessidade de um Salvador, e crer nesse Salvador. Esse é o elemento principal aqui do pacto da graça, é crer, é a fé. Lá no Éden não tinha isso? Claro que tinha, iniciou lá. Quando o Senhor diz, certamente morrerás, Ele está provocando em Adão a fé. Você tem que acreditar no que eu estou dizendo. Foi exigido dele. Tá? Então, igualmente ao pacto das obras, o pacto da graça foi imposto soberanamente por Deus. A iniciativa veio de Deus. Gênesis 3, capítulo 15, é o texto que já no início, nos primeiros momentos da queda dos nossos pais, o Senhor manifesta o pacto da graça ao homem que quebrou o pacto das obras. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. A promessa de redenção ou de um Salvador que vai destruir o inimigo que fez o homem cair, que vai destruir toda a condenação e toda
o arcabouço que veio no pacote desse pecado ou da queda do homem. O mesmo comentarista, Williams, ele diz que Deus, ao fazer esse pacto da graça, ele não consultou o homem. Se houve alguma consulta, alguma reunião, foi entre si, ou a Trindade, né? O pacto da graça era um acordo não entre Deus e o homem. Eu vou trocar esse termo da graça pelo pacto da redenção, porque a gente já viu que o pacto da graça é o que está sendo desenvolvido desde o Éden, antes da queda. Esse pacto da redenção, ele era um acordo não entre Deus e o homem, mas entre as pessoas da divindade. Deus o Pai concordou em dar o seu Filho, Cristo concordou em dar sua vida em resgate por muitos, e o Espírito Santo concordou em fazer a aplicação real dessa redenção àqueles a quem o Pai havia escolhido. Então, na verdade, o pacto da graça, ele é um acordo entre a Trindade, não é entre o homem e Deus. Como se o homem chegasse para Deus: Senhor, olha, o Senhor está vendo a nossa condição, nós caímos, nosso delito e pecado, infelizmente, mas vamos passar uma borracha, bola para frente. Agora, promove para nós aí um meio de salvação, salva a gente, nos liberta, e aí, bola para frente. Segue a nossa vida normalmente. Não foi uma iniciativa humana. O pacto da redenção não tem essa: faça por ti que eu te ajudarei, pague o preço, suba o monte, compre a rosa ungida, dê o envelope com seus recursos, dê tudo que tem. Não. O pacto da graça continua da mesma forma como aconteceu lá no Éden. A vontade de Deus se manifestou, assim como lá atrás: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A Trindade está reunida aqui para redimir para o seu povo. É por isso que quando ele vai falar da semente da mulher especificamente, ele está fazendo essa referência ao que vai acontecer lá na dispensação da nova aliança, quando o anjo aparece para Maria, e aí diz para ela a razão desse nascimento sobrenatural: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veio do alto, soberanamente, e veio para ser o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente no meio do seu povo. Então, qual é a bênção do pacto da graça? Os teólogos vão dizer que Deus livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo. Qual é a condição deste pacto? Os teólogos vão dizer que Deus exige deles a fé para que sejam salvos. Semelhante ao que acontecia lá no pacto das obras. A bênção, a vida foi prometida. Você vai viver eternamente se manter onde está. E há uma cláusula aqui que eu esqueci de comentar, da árvore da vida que estava lá disponível a Adão. Ela não foi proibida para Adão. O sinal do pacto da graça no Éden não é a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da vida. A árvore da vida estava lá disponível. Foi dita a ele que ela estava lá. É aquela, sabe aquela brincadeira, não sei se ainda tem hoje, tá quente, tá frio, você esconde alguma coisa, a criança vai procurar, ela está chegando perto, tá quente, mais ou menos isso que Deus fez ali. Ele deixou a árvore, olha Adão, tem a árvore da vida que está lá no meio do jardim, viu? E tem a árvore do conhecimento do bem. Aí na árvore do conhecimento do bem e do mal ele discorreu: não coma, o dia que dela comeres certamente morrerás. Mas deixou aqui, ó. E aí Adão, pegou? Então o pacto de obras, o
pacto da graça no Éden, ele tinha uma bênção, que era a vida prometida a Adão e a sua posteridade. A condição era perfeita obediência. O que faz alguém obedecer outro? Primeiro, reconhecer a autoridade do outro. E o que faz você reconhecer a autoridade do outro? Você atentar para aquela voz, como sendo alguém pelo qual você deve submissão. O pacto da graça é semelhante. Qual é a bênção que foi prometida ali? Agora, no pacto da redenção, o Senhor oferece aos pecadores, agora caídos, diz pecadores, a vida. João 3,16, a entrega do Filho é para que o pecador que nele crê não pereça. Mas é só isso? Não. Tenha a vida eterna. Está lá no Éden. Não era só para Adão não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele não tivesse comido, a sua posteridade talvez viesse a transgredir esse pacto, porque ele continuaria no mesmo estado que foi criado, de vontade. O que ele teria que ter feito para não haver pecado de jeito nenhum na humanidade e nem morte? Comer da árvore da vida. Aí sim estaria fechado, selado. Então, o pacto da graça ou da redenção, a bênção é a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, para que ele não pereça e tenha a vida eterna. Não é só não ser levado à corrupção no inferno, não é só ser livre do abismo ou da condenação, é também ter a vida eterna. Essas duas coisas estão prometidas no pacto da redenção. E qual é a condição para se ter isso? Ter fé para que sejam salvos. Ele não tem que comer de um fruto de uma árvore de novo. O próprio Senhor Jesus Cristo aparece e diz que Ele é o pão da vida. Não há necessidade de você ir atrás da árvore. Só procure aquele que é o pão da vida, que é Jesus Cristo, e crê nisso. Tá? Como este pacto da redenção, ele é administrado na antiga e na nova aliança, é o que nós veremos aqui. O artigo 4º, nós vamos encontrar os teólogos dizendo o seguinte. Primeiro, falando do testamento. É importante a gente ver isso. Este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e à eterna herança com tudo o que lhe pertence, legada neste pacto. Tá? Aí, agora abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 9. O verso 15 ao verso 17, que o autor dos Hebreus, na sua teologia bíblica e dentro dessa perspectiva da aliança, ele escreve o seguinte, Hebreus 9, o 15 ao 17: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, falando do Filho, de Cristo. Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos,
visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Olha aí, que coisa curiosa. O que os teólogos estão discorrendo aqui para nós? Esse pacto, ele vai ser um termo que vai ser utilizado normalmente nas Escrituras, como os teólogos dizem aí, né? O pacto da graça, apresentado nas Escrituras pelo nome também de testamento. Por quê? Qual é a ideia aqui? Trazendo para os nossos dias, o que é um testamento? É um documento feito por alguém que garante que quando essa pessoa partir, aqueles que ele registrou ali recebam a herança. Não é isso? E quando não se faz isso, aí a briga na família acontece, né? Mas esse documento, se feito devidamente, ele só tem valor, ele só passa a ser executado quando o testador, aquele que fez, ele morre. A herança passa a ser herança quando o dono da herança não está mais lá. Aí os herdeiros, não é isso que acontece? Eles assumem legalmente, judicialmente e dividido aí pela quantidade de membros daquela família. Enquanto o herdeiro, o dono da herança não é morto, ninguém tem nada. É tudo dele. O dono. É exatamente isso que os teólogos estão descrevendo aqui. Isso é o Evangelho. Está sendo descrito aqui nessa linguagem da teologia pactual, ou na linguagem de um testamento. Eles estão fazendo um apontamento importante para fazermos compreender como essa administração do pacto da redenção foi administrada no Antigo e no Novo quê? Testamento. Qual é a herança que esse testamento garante aos futuros herdeiros? Vida, a salvação e a vida eterna, não é isso? Para que esses herdeiros recebam essa herança, o testador, ou aquele que registrou, ele tem que morrer. É isso que os teólogos do Westminster estão falando nesse aspecto de pacto. Ou seja, antes que o testamento possa ter efeito, alguém tem que morrer. E esse alguém é aquele que fez o testamento, o testador. Por isso que o Filho de Deus derramou a sua vida por nós, para que recebêssemos uma herança eterna. Teve que derramar o seu sangue, ele teve que morrer. É claro, irmãos, que nós fomos feitos filhos de Deus, não porque nós somos filhos legítimos, né? Como Cristo é. O Senhor Deus, o Pai, ele só tem um filho, né? Um filho unigênito. No pacto da redenção, esse filho unigênito, ele passa a ser o primogênito. Porque outros filhos, por meio da adoção, aí a obra, a solos, a ordem salutis, né? A ordem da salvação vai descrever a adoção como um dos aspectos. Aí nós somos feitos filhos de Deus por adoção, co-herdeiros com o Filho de Deus. Toda essa herança que o pacto da graça está desenvolvendo, o Pai fez, tá certo? Escreveu lá, desenvolveu. Qual é o resultado disso? A vida eterna, a salvação, a libertação dos pecados, a morada eterna com Ele, ser participante do reino. Tudo isso o Pai escreveu, mas é o Filho em quem garante isso. Como um comentarista vai dizer, que esse pacto ele foi escrito com o sangue de Cristo Jesus.
Aí entra lá o que Jesus faz com seus discípulos, quando ele fala: este é o sangue, este é o meu sangue da nova aliança, o cálice, que é o meu sangue da nova aliança, por meio do sangue de Cristo. É Cristo em quem morre, e é Cristo em quem recebe a herança, e nós com Ele, porque Cristo é o primeiro a receber a vida eterna, ressurgir dos mortos. Nem mesmo os mortos do Antigo Testamento, mesmo já estando na glória ou no céu, ainda não estavam ou ainda não receberam essa condição eterna no sentido final. Cristo Jesus é o primeiro que recebe não só o Espírito, o corpo glorificado e restaurado, mesmo com as marcas, mas é o primeiro. Ele é as primícias dos que dormem, e nós com Ele. É o primeiro a receber a herança dos filhos de Deus, o primogênito. A cultura judaica fazia isso. Numa casa onde havia muitos filhos, a herança era dividida, não era partes iguais, não, como hoje. Cada um recebe o mesmo tanto. O primogênito, ele recebia a maior parte. Salvo me engano, era 50% da herança era por primogênito. Os outros 50% era dividido entre os outros irmãos, homens, e a parte menor era para as mulheres. Por quê? As coitadas ficaram desamparadas, não, os maridos delas também tinham herança. Elas não ficariam desamparadas. Elas iam ter, por assim dizer, em dobro, né? Tanto por ter recebido do pai, como ser participante com o marido. Mas era dividida, o ponto que eu estou trazendo é que a herança, a maior parte era o primogênito. Cristo Jesus é o primogênito do Pai. A maior parte desse pacto que Ele mesmo, Cristo, pagou e cumpriu, Ele recebeu. Agora, como diz lá Paulo aos Filipenses, né? Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Não é sem razão que ele aparece aos seus discípulos e diz, ele não diz, olha, eu também tenho autoridade, como os profetas, como os sacerdotes. Não, toda autoridade me foi dada. Ele é agora a estrela da manhã, tá? O leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. A maior parte, o reino foi entregue nas mãos dele, pertence a ele. Qual é a nossa parte como co-herdeiros? Nós estamos lá desfrutando dessa bênção de termos o nosso irmão mais velho como o herdeiro de todas as coisas. Nós também vivemos com ele, nós nos movemos por meio dele e nós vivemos para ele. Ele é o nosso administrador fiel. Vamos ver aqui no capítulo 5 e 6, para a gente concluir, como esse pacto redentivo, de redenção foi administrado nessas duas, aquilo que a gente conhece hoje na Bíblia como Antigo e Novo Testamento. Primeiro, no Antigo Testamento, é o artigo 5º. Esse pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho, que já é no Novo Testamento. Sob a lei, foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, do Cordeiro Pascual e de outros tipos de ordenanças dados ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, estas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Este se chama o Antigo Testamento. Então, irmãos, não façamos como algumas igrejas fazem, né? Antigo Testamento, deixa de lado, passou, é antigo, não tem mais nada a ver com a gente.
O pacto da graça, ou o pacto da redenção, vai dizer que não. Ele vai dizer que nós temos sim tudo a ver com o Antigo Testamento. Inclusive na teologia da aliança nós vamos encontrar uma espécie de, no desenvolvimento desse pacto, algo que continua e algo que não continua. É a continuidade e descontinuidade. O que na antiga aliança foi estabelecido e permanece na nova aliança como um elemento essencial nesse pacto da redenção, e aquilo que na antiga aliança foi realizado e que não continua no pacto da nova aliança, porque lembra que eu disse que cada administração do pacto cumpria uma parte e abria a janela ou uma porta para a próxima dispensação? Essa parte cumpridora, essa sim, a gente não repete, já se cumpriu, mas ela não foi final, ela não foi plena. E é isso que os teólogos estão dizendo aqui. O pacto da redenção já existia no Antigo Testamento, e segundo eles dizem, com o mesmo peso. Aqueles que eram levados a crer ou na fé nesse Messias prometido, eles tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Mesmo sendo não sendo completo no Antigo Testamento, faltando sempre alguma coisa, lá no seu contexto, na sua cultura, na sua época, aquela parte revelada de Deus foi suficiente para fazer aqueles que a receberam ter a fé. E esta fé, lembra lá que a condição do pacto da graça é isso? A fé, essa fé fazer com que eles fossem perdoados os seus pecados e serem feitos também filhos de Deus. Não é sem razão que no Novo Testamento nós vamos encontrar que nós fomos feitos também filhos de Abraão, por meio desse único mediador, Jesus Cristo. Então o pacto da redenção, o pacto da graça, ele já existia no Antigo Testamento. Cristo era anunciado de forma tipológica, ou por meio de sombras. Como ele vai dizer aqui, né? Deixa eu olhar aqui como foi que ele escreve: promessas, profecias, sacrifícios, a própria circuncisão, o cordeiro ali da Páscoa e outros tipos de ordenanças dados pelo povo de Deus, mostrava que um Redentor viria. A palavra Messias no hebraico tem o mesmo significado da palavra Cristo no grego. Elas estão fazendo a mesma função. Veja o autor aos Hebreus mais uma vez, capítulo 1. A gente até canta aqui. Aí a importância de você entender os hinos que são cantados. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias o falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Como é que Deus falava, ou como que Deus manifestava a sua graça no passado? O autor dos Hebreus fala pelos profetas. As profecias, elas apontavam. Eu gosto do exemplo que o reverendo Augusto Nicodemos dá sobre essas profecias e essas promessas que foram dadas e manifestas no Antigo Testamento como sombras, né? As leis cerimoniais, as festas, né? Os sábados, Lua Nova, o Pentecostes, o tabernáculo, todas essas coisas, o templo em si, a Arca da Aliança, tudo era sombra. E o Augusto Nicodemos, ele vai dizer que a sombra, o que a função dela? É dizer que alguém está chegando, né? Você está ali no ambiente e você já percebe pela sombra que alguma coisa está se aproximando. E quando aquela coisa, aquela pessoa aparece em si, a sombra já não tem mais necessidade. Agora vemos com os nossos próprios olhos o que a sombra apontava, o que ela dizia, né?
Aí, diferente do que acontecia comigo quando era criança, até contei outra vez, né, que a sombra, eu terminava o culto, e a gente morava no fundo da igreja, meu pai lá para meia-noite, rico, vê se o portão lá ficou aberto. Às vezes o irmão não fechava, ou o diácono não observou. Tinha um corredor no meio do quintal, até chegar lá para fechar esse portãozinho. E diferente daqui, que a luz acende aqui no final, lá a luz acendia no portão, então eu tinha que fechar e já apagar. Nesse apagar, meu amigo, para voltar esse corredor todinho no escuro, e a luz da lua ali refletia a minha sombra e parecia que tinha alguém atrás de mim, até eu chegar lá no claro e perceber que era eu mesmo, e aí ficava tranquilo. A ideia da sombra é essa: as coisas que apontavam, levavam as pessoas, ou dizia para as pessoas que o Messias se aproximava. Cada dispensação da graça, essa sombra ia ficando mais perto, mais próxima, ela ia revelando um pouco mais, até que em Cristo ela foi completa. Quer ver? A primeira aliança nós vimos foi feita em Adão, né? E ela é conhecida como a aliança do começo. Em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa foi dada, mas não se cumpriu ainda. Mas todos aqueles que creram nessa verdade, até mesmo Adão, que foi por Deus redimido do seu pecado, ele creu, foi salvo. Então, em Adão, a aliança do começo. Noé, quando vem o dilúvio, Deus, quando chama Noé, ele faz uma menção dessa aliança, e quando termina o dilúvio, ele repete essa aliança de termos mais completos. E essa aliança em Noé é chamada como aliança da preservação. Em Gênesis capítulo 6, o verso 18, é dito o seguinte a Noé: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Preservação, eles seriam preservados, guardados. Aquilo que eu falei outra vez, que Deus sempre começou a sua igreja, o seu corpo, no meio de uma família. Noé aqui é um exemplo. Lá no capítulo 9, terminado o dilúvio, e Noé saído da arca, no capítulo 9, verso 11 ao verso 13, é dito o seguinte: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então veja que cada vez que a aliança ela é manifesta, o Senhor renova essa aliança, algo está sendo revelado, complementando o que faltou da outra. O Senhor na primeira colocou inimizade entre as sementes da mulher e da serpente, e essa semente seria manifesta e destruiria o diabo. Agora o Senhor está falando preservando o seu povo, e a aliança, o sinal da aliança, para mostrar que ele não iria mais destruir a terra, mas ela seria abençoada por meio também dessa aliança. Só que falta a maneira como essa semente vai nascer. Cadê esse povo? Cadê essa família? Aí entra Abraão, que é conhecida como a aliança da promessa em Gênesis capítulo 17. Capítulo 15, o Senhor chama Abraão. No capítulo capítulo 15, o Senhor chama e promete um filho a Abraão, e ali já é um sinal de como essa semente nasceria, ela viria. E em Gênesis 17 o Senhor faz, no capítulo 2, uma renovação da aliança: farei uma aliança entre mim e ti, e multiplicarei extraordinariamente. A ideia sempre de multidão. Verso 7: estabelecerei minha aliança entre mim e ti e a tua
descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Mais uma vez, lá em Moisés, eu não vou ler o texto, mas a passagem de Êxodo capítulo 19, tendo o povo sido liberto do Egito, e agora estão ali ao pé do monte Sinai, esperando as ordenanças do Senhor, de como esse povo iria viver na terra prometida. O Senhor mais uma vez renova a aliança, a mesma aliança, prometendo as bênçãos da salvação para a posteridade, para aquela geração e as próximas. E o Senhor entrega a lei. Aí agora mais uma parte foi revelada, a lei de como as leis civis, as leis cerimoniais e as leis morais, tá? Em Davi, mais uma vez, o Senhor renova a sua aliança. Só que em Davi agora a aliança ela revela mais um desdobramento, que é um reino. O Senhor já prometeu o Salvador, o Senhor prometeu restaurar a terra, o Senhor prometeu um povo, e o Senhor agora promete um reino. Tudo para essa semente, tudo para esse testador, que é Jesus Cristo. E o Senhor, em Davi, ele faz essa promessa. Eu não vou ler lá em Samuel, mas eu vou ler aqui no Salmo 89, o verso 3 e o verso 4, onde é subscrito: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Lembra? Olha, posteridade mais uma vez. E agora, qual é a novidade? O trono. O que nessa aliança o Senhor está falando? O Senhor vai ter um reino. E esse reino ele vai ser governado por um rei que há de nascer. Aquele mesmo que foi prometido lá em Adão, na semente da mulher. E por fim, a consumação dessa aliança se dá na pessoa de Jesus Cristo, Mateus 26, 28, que é conhecido como a aliança da consumação. Todo derramamento de sangue, Jesus Cristo cumpre. Tudo aquilo que envolvia as leis cerimoniais, sacrifício, entrega, derramamento de sangue, oferta, o Senhor Jesus Cristo cumpre na cruz do Calvário. A continuidade da lei, ela vai se dar apenas em relação à lei moral, porque o Senhor continua exigindo do seu povo, nos termos dele, como ele deve ser adorado, como ele deve respeitar o próximo, como ele deve cuidar de si mesmo, como ele deve testemunhar as nações. E isso tem a ver com testemunho, com a vida, tá? E por fim, como essa administração do pacto ela foi desenvolvida e está sendo desenvolvida no Novo Testamento, tá? É o que diz o artigo 6 para a gente terminar. Capítulo 6 não, o artigo 6. Sob o Evangelho, quando Cristo, a substância, se manifestou, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Por estas ordenanças, posto que em número menor e administradas com mais simplicidade e menos glória externa, o pacto se manifesta com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, tanto aos judeus como aos gentios. E isto é chamado o Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. Ou seja, se na antiga aliança a administração do pacto se dava por promessas, profecias, circuncisão, o cordeiro e outros elementos como a lei e tudo mais, na nova dispensação, que tudo se consumou em Jesus Cristo, esse pacto da redenção ele é administrado agora por meio da pregação do Evangelho, a pregação da palavra. É assim que ele chega. E a pregação da palavra e os sacramentos, o batismo e a ceia.
E olha o que os teólogos vão dizer a respeito destas coisas. Posto que em número menor, é 2 sacramentos apenas. Não tem mais aquele ritualismo da antiga aliança, aquele cerimonialismo, que exigências até mesmo para o sacerdote, para o povo, a oferta. Em número menor, é 2, e administrada com mais simplicidade. É um pão, é um vinho, é uma simples água. E menos glória externa, porque esse pão não tem efeito nenhum, esse vinho não faz efeito nenhum. Pelo contrário, se tomar demais, faz um efeito aí reverso, né? Tira a razão. E a água do batismo é água, continua sendo água, mesmo antes e depois de ser administrado. É isso que eles estão dizendo. Mas o pacto se manifesta com mais plenitude por causa de quem? O testador, que já deu a vida, que já firmou essa aliança, consumou tudo. Por isso a gente não precisa derramar sangue para receber o sinal da aliança. Basta uma água, que melhor do que o sangue, que já resolveu a questão, ela agora é símbolo da nossa participação do povo de Deus. Eu não precisei derramar sangue. E os elementos da ceia, o pão e o vinho, onde Jesus estabelece. Imagine a gente aqui, cada um irmão trazendo um cordeiro, toda a época da Páscoa. Meus irmãos, é porque não dá tempo aqui para a gente discorrer, mas não era uma cena bonita, não, irmãos. Na época da Páscoa, Jerusalém só tornava uma cidade, principalmente ali no templo e ao redor, o cheiro de sangue, de carne sendo queimada, o grito dos animais ali sendo degolados. Não era coisa maravilhosa assim, e a gente hoje aqui canta e às vezes se prende, né, e fica ali. É glorioso hoje, onde Cristo, o Cordeiro de Deus, já deu o seu sangue. Por isso estas coisas, ele vai dizer que ela tem menos glória externa do que tinha no passado. O templo, o ouro, né, brilhante, aquela porta formosa, as maravilhas e todos os rituais. Mas as de hoje são feitas com mais plenitude, porque não se trata apenas de uma nação, mas todas as nações, a abrangência disso. Então, como ele é desenvolvido o pacto da redenção pela pregação do Evangelho? Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Romanos 10:17, ele vai dizer que é pela pregação em que vem a fé, tá? E Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele fala que é pela loucura da pregação que há salvação. E os sacramentos, eles estão estabelecidos em Mateus 28:19, nós temos o batismo, e Mateus 26:28, nós temos a ceia, tá? É assim que esse pacto ele continua a ser administrado, o pacto da redenção. Todas as vezes, viu, irmãos? Todas as vezes que você vem ao culto e participa da mesa da comunhão, da ceia, o Senhor está renovando a sua aliança dele com você. Você está recebendo das bênçãos desse pacto, a vida. Mas lembra que a janelinha que aponta para uma próxima, não é uma nova aliança que Jesus Cristo ainda vai fazer, sendo que ele cumpriu, mas há uma promessa que ele faz nessa nova aliança. Ele diz: fazer isto em memória de mim. E Paulo, 1 Coríntios 11, ele vai dizer que é até que ele venha. Jesus disse: eu não vou beber desse cálice mais até aquele dia em que eu beber novo no reino de meu Pai. Então, nesse pacto da redenção,
ele continua sendo administrado. Todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, nós estamos assim como os profetas do passado e a lei, dizendo do pecado que precisa ser confessado e apontando o caminho que é Cristo Jesus, o Messias, para a salvação e a remissão desses pecados. A pregação do Evangelho é pela pregação, não é pelo louvor, não é pela nenhuma outra manifestação visível que deve ser, que é feita nos cultos por aí. É pela pregação do Evangelho. Por isso a gente entende que o culto, ele não existe se não houver pregação da palavra do Senhor. Dos elementos, os meios de graça do Senhor, a pregação, ela é sim a principal. É Deus falando, é Deus entrando em aliança e fazendo com que pela pregação da palavra aqueles que ouvem venham a crer, tá? E os sacramentos é um meio de graça do Senhor de renovar essa aliança conosco, renovar a alegria, renovar a fé. Todas as vezes que participamos da ceia, nós somos lembrados que Ele virá, que o nosso Redentor, pelo amor de Deus o Pai e a submissão a Ele, entregou sua vida, mas ressurgiu dos mortos, está vivo à destra de Deus o Pai, e nós já estamos assentados com eles lá na destra de Deus, embora ainda não fisicamente, né, plenamente. Um dia estaremos, tá bom? Então, meus irmãos, essa é, a grosso modo, tá, bem panorâmico, a doutrina do pacto que o capítulo 7 da Confissão de Westminster vai nos apresentar. A gente vai ter oportunidade depois de fazer uma série sobre a teologia e a gente vai meditar melhor, tá? Que Deus abençoe nossas vidas, em nome de Jesus.